E aí, gente, então vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou vencer obstáculos, porque tá tendo culto na igreja, então muito provavelmente vocês vão ouvir aí as pregações, bom que vocês são abençoados, e ainda tô com as crianças aí para poder fazer uma barulhada do caramba. Mas preste atenção no conteúdo, porque esse conteúdo é importante, é uma dúvida que muita gente tem. Várias pessoas que eu encontro ficam com essa dúvida, que é se é melhor você ter uma casa própria, você morar de aluguel, ou então quando você vai investir, se é melhor você construir uma casa ou comprar uma casa para botar para alugar, ou se é melhor você investir em fundos imobiliários. E essa dúvida eu vou tirar agora para vocês, beleza? Ter uma casa própria ou morar de aluguel, isso no início é uma decisão muito pessoal, porque no fim das contas, matematicamente, falando em dinheiro, não muda nada. Porque quando você está alugando uma casa, você está pagando aluguel para uma outra pessoa. Quando você tem uma casa própria, na teoria, você está pagando aluguel para si mesmo. Por quê? Porque se você não tivesse dentro da sua casa própria, muito provavelmente ela estaria alugada. Então, o aluguel que você está deixando de receber de um inquilino, de um suposto inquilino que podia estar ocupando a sua casa própria, você não está recebendo porque você está morando nela. Então, financeiramente, matematicamente, não faz diferença nenhuma. Só que começa a dar problema quando a pessoa ela quer fazer um financiamento imobiliário ou pegar um empréstimo ou qualquer coisa desse tipo para poder comprar a casa própria. Aí sim entram algumas boas diferenças. E a principal das diferenças é que, geralmente quando a pessoa faz um financiamento imobiliário, esse financiamento vai para 20, 30 anos ali pagando mensalmente aquele financiamento. E o que a maioria das pessoas fala é o seguinte: ah não, mas pelo menos eu estou pagando aquilo que é meu. Só que isso não é uma verdade, porque quando você faz um financiamento, o imóvel ele não é seu, o imóvel ele é do banco, até que você termine de pagar todas as parcelas daquele financiamento. Caso você deixe de pagar alguma parcela, e isso é algo que, se você for pensar dentro de 20, 30 anos, muito provavelmente pode acontecer um período pior ali na questão financeira, na sua família, e você deixar de pagar, o banco automaticamente ele já vai te notificar e se você não pagar, ele pega o imóvel de volta e aí ele dá destino àquele imóvel. Somado a isso, quando você está pagando um financiamento, os primeiros anos, na verdade a maior parte dos anos, né, se você faz um financiamento, por exemplo, de 30 anos, ali os 21 primeiros anos, você está pagando 70% de juros e 30% do principal. Então, quando você faz um financiamento, aquela parcela que você está pagando, 70% dela é só juros. Então você fica literalmente jogando dinheiro fora, porque juros não é nada. E só 30% daquela parcela que você está pagando, de fato, está amortizando a dívida que você fez. E também, todo esse dinheiro de juros que você está jogando fora, ele poderia estar, por exemplo, gerando juros para você, se você tivesse com esse dinheiro aplicado. Então, quando você faz um financiamento, não tem discussão. 100% das vezes você está jogando dinheiro fora. E lá no final de 20, 30 anos, você já está pagando ali pelo menos uns 5 imóveis. Então, eu fiz uma conta que se você pega o seu financiamento e quita ele em até 5 anos, você vai pagar aproximadamente um imóvel e meio, né, em questão de valores. Se você leva para 20 anos, você já paga 5 imóveis e meio. Então, como você provavelmente não vai ter um poder aquisitivo tão grande a ponto de pagar um imóvel financiado em 1 ano, ou 2 ou menos anos ali, 5 anos, pouco tempo, muito provavelmente você vai estar pagando ali 3, 4, 5 imóveis para o banco para você poder receber um. Então, financiamento imobiliário nunca é vantajoso. Tem também o caso de pessoas que pensam assim: não, eu vou financiar um imóvel e aí eu vou botar esse imóvel para alugar. E aí, quem vai estar pagando o meu financiamento não sou eu. Quem vai estar pagando o meu financiamento é o inquilino do meu imóvel. Excelente ideia, porra, você é o gênio das finanças. Até que
que o que vai acontecer? O inquilino sai do imóvel. E aí você muito provavelmente não vai estar preparado para poder cobrir aquelas parcelas do financiamento até que você ache um outro inquilino. Fora isso, pode acontecer também de o seu inquilino atrasar o pagamento do aluguel. E aí, naturalmente, você também vai atrasar o pagamento das parcelas. Então, você conseguir garantir que em 20 anos, nenhum período o seu imóvel vai estar vago, é muito complicado. É claro que, não, eu tenho um dinheiro muito bom guardado e tudo mais, e aí se o inquilino ficar fora, tudo bem. Só que existem diversos outros percalços no caminho ao longo dos anos que podem fazer com que esse fato de um inquilino sair do imóvel ou ficar inadimplente possa te prejudicar financeiramente. Então, ainda que pareça um raciocínio bem lógico, bem óbvio, você fazer o financiamento e botar ali para alugar e o dinheiro do inquilino está pagando o seu financiamento, tem tanto problema que pode dar ali na frente que também se torna uma solução que não é válida. Devido a esses problemas que eu citei agora, eu entendo como melhor você ter um aluguel ao invés de você fazer um financiamento, né? Porque quando você paga o aluguel, você não está jogando dinheiro fora. Até porque você paga pelo uso, qualquer tipo de problema que você tiver que mudar de bairro, mudar de cidade, você não está preso àquele imóvel e você deixa uma boa parcela do seu dinheiro destravada para que você possa investir e aí receber juros ao invés de pagar juros. E fora isso, caso aconteça alguma coisa com o seu poder aquisitivo ali, você perca o emprego, ou então o seu salário ele não acompanha ali para você conseguir pagar o preço do aluguel, você consegue descer o padrão ali do imóvel que você está morando e morar no imóvel um pouco mais barato. Então, essa questão de alugar deixa tudo muito flexível para quem é inquilino. Já para quem está disponibilizando o imóvel para alugar, esse assume diversos riscos que às vezes não é o momento que você está na sua vida, é um momento que não é o caso você assumir esse tipo de risco. Indo para a ótica dos investimentos agora, as pessoas ficam na dúvida se é o caso comprar um terreno, construir uma casa, ou então comprar uma casa em si para poder botar para alugar, para poder ficar recebendo aluguel, ou investir em fundos imobiliários. Nesse caso, se a sua intenção é só e somente só investimento, investir em fundos imobiliários é muito mais eficiente. Por quê? Você consegue investir com pouco dinheiro, enquanto para comprar um imóvel você vai precisar despender ali 200, 300, 500 mil reais. Para você investir em fundos imobiliários, a partir de R$10 você já consegue fazer isso e já passa a receber aluguel proporcional ao que você investiu no mês seguinte. Fora que ele tem uma maior rentabilidade no recebimento de aluguéis, né? Então a porcentagem em relação ao valor que você está investindo que retorna como aluguel é muito maior do que aquilo que você consegue com uma casa, com o aluguel direto de uma casa, ou de um apartamento ou de um kitnet. E juntando a isso, os fundos imobiliários possuem uma coisa chamada liquidez, que é a facilidade de você comprar ou vender, que um imóvel não proporciona. Então, por exemplo, se você tiver 50 mil reais investido em fundos imobiliários, se porventura você precisar vender 5 ou 10 mil reais ali para poder fazer alguma coisa, você consegue tranquilamente com o clique de um botão. Já quando você tem um imóvel físico, você não consegue vender só uma sala, só um banheiro. Você vai ter que vender o imóvel todo. E, fora isso, para você vender o imóvel, geralmente demora meses e às vezes até anos. Então, engessa um pouco ali a sua liberdade de ação quando você tenta receber aluguel através de imóveis físicos. Então, focando só e somente em investimentos, os fundos imobiliários são muito mais eficientes. Fora isso, você também não precisa pagar, até o dado momento, imposto de renda em cima dos aluguéis que você recebe dos fundos imobiliários. Em contrapartida, nos imóveis físicos, você tem que declarar e pagar imposto de renda em cima daquele aluguel que você recebeu ao longo do ano.
Mas eu reforço que isso não quer dizer que, se você já tem um imóvel próprio, que você tem que vender esse imóvel para poder investir o dinheiro em fundo imobiliário ou botar ele na renda fixa e ficar pagando aluguel. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Se você já tem a sua casa própria, ótimo, maravilha, aproveite bem a sua casa, até porque, dado o momento na vida, eu acho que a pessoa tem que ter realmente uma casa própria, porque dá uma certa segurança para ela, né? Porque assim, imagina você com 80 anos, o locador da sua casa pede um imóvel de volta. Imagina você com 80 anos ter que procurar outro imóvel para morar, porque você mora de aluguel e não tem a sua casa. Então, você tem sim que ter uma casa própria, só que você não deve entrar num financiamento. Eu vou mostrar já já para vocês como é que é a forma correta de fazer isso. Se o seu caso é de alguém que já tem um imóvel financiado e entendeu que você vai pagar diversos imóveis para o banco para poder receber um, você tem que saber que é possível vender um imóvel que está financiado. Então, se você está financiando um imóvel e você está vendo que já não é uma boa ideia e tudo mais, e ainda está bem no início, você consegue botar esse imóvel à venda e uma outra pessoa comprar, inclusive essa outra pessoa também pode comprar financiado. Então, você já consegue se livrar dessa dívida e ainda, dependendo de como que foi o seu pagamento, receber uma merrequinha de volta e tirar essa obrigação dos seus ombros. Caso você já esteja terminando ali, ou então já esteja bem avançado, é interessante que você verifique se você não consegue quitar completamente já esse imóvel de uma vez. E, ainda que falte certo tempo, vai no banco para você poder saber o quanto que você pagaria caso você quitasse hoje o seu imóvel. Por quê? Porque os juros, eles correm em cima do tempo. Então, se você reduz o tempo, você retira aqueles juros que você pagaria. Agora eu vou ensinar para você qual é a melhor forma para você poder adquirir a sua casa própria sem ficar se enrolando com dívida e juros de financiamento. O melhor veículo que você pode utilizar, o melhor produto de investimento que você pode utilizar para poder comprar a sua casa própria é o Tesouro IPCA. Por quê? Porque o Tesouro IPCA, além de te dar certa correção em relação à inflação, ele ainda te dá uma taxa de juros real, ou seja, uma taxa de juros acima da inflação, que vai proporcionar os juros compostos ao longo dos anos para que lá na frente você consiga comprar o seu imóvel. E ele é um veículo muito importante ali, muito interessante para você utilizar. Por quê? Porque ao invés de você estar pagando juros de financiamento, você está recebendo juros do Tesouro Nacional. E você não precisa obrigatoriamente todos os meses botar dinheiro, assim como o financiamento te obriga todo mês ter que pagar. Então, se ao longo do tempo, ao longo do seu acúmulo, você tiver um problema um mês ou outro e não conseguir fazer o aporte no Tesouro IPCA, não tem problema nenhum. Você não perde os rendimentos, não acontece nada. Já no financiamento, se você tiver um problema financeiro, já era. O banco vai querer o dinheiro dele e você corre sérios riscos de pagar juros a mais, multa ou até mesmo ficar sem o seu imóvel. E com o dinheiro investido lá no Tesouro IPCA, caso aconteça alguma coisa também, alguma emergência, que você precise de parcela daquele dinheiro, ele vai estar lá disponível para você. E aí é só você passar lá, pegar a parcela que você precisa, utiliza e ao longo dos anos você vai repondo esse dinheiro. Uma coisa também que o financiamento não te permite. O dinheiro que você pagou e acabou e já está sem esse dinheiro e bola para frente, se vira para poder resolver a emergência que porventura tenha acontecido na sua vida. Existe também uma forma muito interessante de você baratear a compra desse imóvel. Juntamente com você juntando ali dinheiro no Tesouro IPCA e acumulando ao longo do tempo, você também pode comprar um imóvel em leilões de imóveis. E por que acontecem esses leilões? Normalmente, a imensa maioria dos imóveis que vão para leilão vão justamente pela dívida de financiamento imobiliário. Então, alguém que fez um financiamento, ao longo do tempo ali
não conseguiu pagar, e aí o banco tomou aquele imóvel de volta e botou para leilão. Só que o interessante do leilão é que você consegue descontos de até 50% em cima daquele imóvel. Então, às vezes um imóvel de 300, 400 mil reais, ele sai ali por 200 mil reais. E você, que já vai estar acumulando dinheiro ali no Tesouro IPCA, consegue comprar esse imóvel via leilão tranquilamente. E leilão de imóveis é algo extremamente seguro, extremamente tranquilo de fazer. E caso você queira uma consultoria para adquirir o seu imóvel a partir de leilões, é só entrar em contato comigo no @ignorância financeira e vai ser um imenso prazer ajudar você a realizar o sonho da casa própria. Beleza, galera? Então é isso aí, um abraço. Qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários, perguntar lá no direct ou utilizar as caixinhas de pergunta que eu boto lá no Instagram. Um abraço e fui! Valeu!